Não é fácil a luta, tem coisas que é uma vida para você conquistar. Mas tenha certeza que você vai chegar lá. Você crê? Precisa crer. Aleluia. E começa do baixo. E começa do pequeno. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o E vídeo. Davi foi um homem que resistiu muitas coisas, mas interessante que no começo do chamado dele, não é, ainda mocinho, não é, ele teve desafios grandíssimos, né? Então assim, coisas que já começou na sua própria casa com os seus, não é? Coisas que nós vemos na história que tinha os irmãos deles que tinham mais qualificações para ocuparem posições maiores na vida, avançarem muito mais, mas Davi era aquele que era assim, não aparecia, não é? Ele cuidava das ovelhas, era aquele ministério que não é igual assim que apareça, né? Muitas coisas assim que nós vivemos, a gente gosta de coisas que vêm assim para aparecer, para tomar lugar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, Davi estava escondido ali, estava fazendo o seu trabalho, não é? Estava pastoreando ovelhas. E às vezes a gente fala assim, mas que funçãozinha pastorear ovelhas? Não, é de grande valia. Note que Moisés saiu do Egito e foi fazer o quê? De príncipe, desce do pedestal, e vai pastorear ovelhas, que na verdade é um pedestal muito bom quando você sobe na graça, na direção do Senhor para pastorear ovelhas. Quando ele pastoreou ovelhas, ele foi ensinado pela própria mulher que foi a esposa dele, Zípora, que ensinou a pastorear ovelhas. Era uma pastora, cuidava das ovelhas. Aleluia. Isso mostra o tanto que Deus ele leva em consideração que você cuide do próximo, amém, irmãos? Aleluia. Cuide do próximo, pastoreia o próximo. Mas isso, mas você é pastor, eu tenho que pastorear. Eu pastorei, mas você dentro da tua casa, se você tem a unção do Senhor, você é um pastor dentro da tua casa. Você está cuidando da tua casa, amém? Aleluia. Eu aprendi isso, é verdade. Aleluia. Lá fora, você está cuidando, não é? Se você está como evangelista, está na função, está ganhando as pessoas, não é? Mas você, quando começa a evangelizar, começa a discipular uma pessoa, você vai cuidar, você vai pastorear também. Amém, igreja? Aleluia. Mas era necessário ter fé, e Davi mostra que ele era um homem de fé. Ele era, desde mocinho, uma pessoa que buscava Deus. Para ele ser escolhido, aleluia, para Deus chegar e usar Samuel e falar, vai lá Samuel na casa de Jessé, porque eu vou lhe mostrar aquele a quem vai ser ungido. E Jessé chega ali, não é? Vai oferecer o sacrifício, que foi a estratégia que Deus deu para ele para sair da morte, né? Não ser morto por Saul, porque Saul já estava sabendo que ele não ia mais ser rei, não é? Então estava de olho no profeta, e o profeta foi ali para poder ungir, não é? Aquele que Deus iria mostrar. Aleluia. E Deus mostrou, mas Samuel foi pela uma aparência. A Bíblia vai relatar, estou falando isso aqui para você entender a história, no seguinte ponto, onde nós vamos chegar aqui, onde Deus está te levando, para que a tua fé seja uma fé, aleluia, verdadeira no Filho de Deus, amém, igreja? Aleluia. Tudo é possível ao que crê. E aí Davi, ele estava fazendo seu papel, ele era obediente, ele era fiel, não é? Pastoreando as ovelhas. E Deus, preste atenção no olhar do Senhor, porque quem muito se acha, irmãos, não vai muito lá para frente, não vai para frente. Não é que você tem que se minimizar, porque você tem que ter a sua autoestima, mas a autoestima nossa, o problema é quando ela vai na carne. Não é? Quando vai na carne é BO na certa, vai dar problema, porque você vai pelo seu próprio bem querer. Deus te criou e te deixou já com uma força, com uma boa posição. Isso já é o dom natural, mas agora tem o dom sobrenatural.
aquela que é na fé do Filho de Deus, aquela que se adquire quando você tem o Senhor, aleluia, quando você tem Deus, porque você vai ser o agente do milagre. Deus vai operar milagres em você, para você operar milagres aí fora, amém? Aleluia, o milagre começa em você, aleluia, e aí sim, porque não foi assim que ele disse para Josué, vai, não foi assim que ele disse para Gideão, vai nesta tua força, e chamou homem guerreiro, valoroso. Deus já via isso, Deus ainda enxerga o coração, nosso coração. Está certo que muitas vezes nós estamos abatidos, tristes por causa de tantos problemas, tantas lutas que acontecem, mas irmãos, Ele enxerga, Ele sabe o que, né, o quanto você pode, aleluia, ser um instrumento nas mãos dEle, aleluia. Nós, aquele que é povo de Deus, pode rever em toda a história, que o povo pecava, ficava escravo, mas sempre tinha levantes, sempre o Senhor levantava profetas, sempre o Senhor levantava alguém, achava, e através deste que o Senhor levantava, contaminava o povo para poder crescer em fé e vencer as batalhas, amém? Aleluia, glória a Deus. Mas não é uma caminhada assim fácil, aleluia. A fé, já tenho dito para vocês, que vem em situação desfavorável, ela nasce realmente com a situação fora da nossa realidade, fora da nossa lógica, aleluia, porque nós vamos caminhar com os pés na terra, a visão, não é? Temos a visão aqui na terra, mas nós temos também que caminhar com a cabeça, nossa mente, com a visão nos céus, adequar isto, aleluia, para que a gente possa encarar os problemas e vencer na mentalidade de Cristo, aleluia, como Ele venceu, amém? Se você entender isto, você vai perceber, você vai entender que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, é o que diz a palavra, por isso Jesus falou isso, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, amém? E Deus, Ele se agrada daquele que tem fé, daquele que vem buscar Ele, de coração quebrantado. Davi era um homem que estava apacentando a ovelha, e lá nas ovelhas, quando você vai apacentar, você tem luta. Veja que veio, não é? Ele se apresenta até diante de Saul, de repente que ele vai mostrar o currículo dele, porque na hora que ele foi chamado ali para poder, que foi chamado não, né? Ele foi ousado, se levantou, porque ele sabia o Deus que ele tinha. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não despreze as mínimas coisas. Deus sempre pediu o mínimo e prova a gente no mínimo, porque está na Bíblia, se não é fiel no pouco, não vai ser no muito, amém, igreja? E no pouco nós podemos passar as lutas, amém, igreja? Aleluia. Vamos passar a situação difícil? Vai passar a situação, pode ser que pastor de ovelha, considerado pelo que se diz, à vista de Samuel, porque Samuel olhou os irmãos de Davi, então tinha gente ali, bom de braço, pessoas valentes, pessoas, não é, fortes, pessoas que já estavam ali para guerrear, né? Então pessoas que podiam ser à vista do homem qualificada, tinham o perfil à vista do homem para ser rei, para ser ungido, mas Deus começa a tocar no coração de Samuel e fala o seguinte, não vou pela aparência não, Samuel, pode parar por aí, tem mais alguém aí, aleluia, tem mais alguém aí, aleluia. Deus estava de olho em Davi, para ser um rei ainda moço, se o perfil tinha que ser forte, tinha que já ser um homem mais maduro, tinha que ser alguém corajoso, assim, né, que mostrasse a aparência, mas não sabiam, será que alguém da família dele sabia que ele matava urso, matava leão? Aleluia, não é? Então Deus estava provando, ele pastoreava ovelhas, ele estava a risco de morte pelos animais do campo, pelos ladrões, mas Deus dava graça para Davi, protegia Davi, aleluia, e estava preparando Davi na fidelidade de enfrentar urso e leão, que não são fáceis, para enfrentar um gigante que ele nem sabia que ia enfrentar, amém? Deus nos prepara, e a fé é essa, por isso que Jesus falou, anda vigilante, aleluia, ora, busca, vigia, irmão, na terra, vigia no Espírito, não dá lugar, esteja pronto, preparado. O obreiro de Deus, a pessoa que serve ao Senhor, tem que estar preparado. Nós andamos armados, pastor, com arma de revólver? Não, hoje eu estou aqui com a Bíblia, com a arma aqui, mas a arma está aqui, ó.
está no coração, aleluia, porque você vai citar o poder de Deus que você tem conhecido, como o Salmo 9 que eu disse no começo. Só vai confiar no Senhor aqueles que conhecem o seu nome. Aleluia. Está aqui o salmista escrevendo, e está escrito porque ele sabia. Falou, só vai confiar, gente. Conhecer Deus igual Jó, de ouvir falar, é uma coisa, mas de com ele andar é outra coisa. Aleluia, porque a gente já está conformado com aquilo que já é natural, que Deus fez, mas não enxergamos que aquele que fez o natural foi Ele que fez. Ele que fez, Ele que permite o ar nesta terra. Ele pode muito bem tirar o ar desta terra, Ele pode muito bem acabar com tudo, Ele pode muito bem tirar a nossa vida, mas Ele é o nosso Senhor. Ele pode muito bem deixar isso aqui só trevas, ou só um sol escaldante, ou só chuva. Ele pode fazer o que Ele quer. Mesmo que Ele tenha estabelecido, Ele é o único Senhor que pode mexer e voltar atrás, mas Ele não faz isso, Ele não volta atrás, porque Ele prova em sua palavra, e se prova a si mesmo, que Ele não muda. Aleluia. E se Ele disse então na sua palavra, que é certo, assim como nós sabemos, que hoje é noite, amanhã você não sabe que é dia? É dia. Se amanhecer nublado, com um tempo escuro, é só por causa da chuva, mas você sabe que passou aquele temporal ali no céu, aquelas nuvens, não é? Está sempre sol, está lá em cima. Tem dia. O dia vem. Então a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Aquilo que Deus te chamou para você fazer e ser nesta terra, se você crer, preste bem atenção, se você crer, você vai cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E Davi, ele sabia que ele era um pastor de ovelhas, ele sabia que ele tinha que defender as ovelhas, Deus provava ele. Então o Senhor olhava a fidelidade de Davi, a ousadia de Davi. E vou te falar uma coisa, Deus chama pessoas valentes, viu? Amém, irmãos? Aleluia. Deus chama pessoas valentes. Aleluia. E a gente é ensinado a ser valente. Ninguém nasceu já, não é? Mas você vai no desenvolvimento da sua vida, você vai ser ensinado. Aleluia. E a fé é aquela que te torna um valente de Deus. Aleluia. Porque o Senhor está com você. O Senhor é contigo. Aleluia. Então nós vemos aqui que em tudo quando Samuel unge Davi, começa ali, as coisas iam se acontecendo, ia se cumprir, mas chegou uma situação que Israel estava em guerra com os filisteus. E aí o exército foi grande. Aleluia. Mas só que tinha um detalhe mais. Tinha gigante. Tinha um gigante chamado Golias. Tinha um obstáculo muito grande. De repente um exército que vinha vencendo guerras, como de Israel, aleluia, de repente se intimida diante de um gigante. Tinha mais homens, mais gente, mais homens do exército dos filisteus, mas eles temeram por causa de um gigante. Eu quero destacar para você nessa palavra, como que a gente só olha problema. Deu para entender? Olha, interessante que Israel não teve medo dos filisteus, assim, no geral, porque vão para a guerra, todo mundo no mesmo patamar ali, mas tinha alguém fora do patamar, tinha alguém que estava muito bem armado, tinha uma força enorme, que podia pegar o homem assim com uma mão, levantar e jogar com uma mão só, que tinha muita força, e ele estava fortemente armado. Golias estava fortemente revestido para entrar uma arma nele ali, tinha que ser bom para encravar uma arma, uma flecha, uma espada, uma lança, aleluia. Mas de repente um monte de gente olhou e destacou o tamanho do problema e se intimidou. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, a gente olha uma notícia que o médico dá da nossa saúde, olha um problema financeiro, olha um problema na família, olha um problema de vícios. Quantos falam, ixi, não tem jeito, ou se intimida, não avança, não enfrenta, quer fugir da situação. Por isso que está cheio de gente querendo fugir das casas, porque não quer casar, não quer ter compromisso, não quer ter aquilo, não quer enfrentar o gigante de frente.
Aleluia, porque no mundo nós vamos enfrentar gigante, nós temos. Você não tem enfrentado gigante? Eu tenho. Aleluia. Você está aqui de pé, não está? Até talvez você fale, pastor, eu estou enfrentando um que está, esse aí, eu já pensei em sumir. Não adianta, o gigante vai te perseguir. Se você não for diante dele como Davi saiu correndo diante de Davi, não afrouxou não. Davi não voltou para trás não, servo de Deus não volta para trás não, irmãos. Quando está com convicção e tem a palavra de Deus, Deus é contigo, não vai voltar para trás, você vai avançar. Você não vai esperar nenhum gigante vir, você já vai em cima dele. E o Salmo 18 fala sobre perseguir os meus inimigos. Persegui, lá diz corri dos meus inimigos? Não, persegui, fui atrás, os alcancei e os consumi, porque com você, com o servo de Deus, tem um exército enorme por trás. Aleluia, aleluia, porque Deus nos chamou para vencer. Aleluia, Deus te chamou para você dominar essa situação que você está vivendo, ela não dominar você, a enfermidade não dominar, problemas financeiros não dominar, você tem que ser obediente, é óbvio, nós temos que aprender a obediência, e Davi foi chamado por causa da obediência dele também, foi como Deus falou para Moisés, Moisés só teve êxito por causa da obediência, que tinha que fazer conforme Deus estava falando. No Deuteronômio 28 é muito bem claro que isto para nós obedecermos, já começa com a fé da obediência, naquilo que Deus fala, porque quando Deus dá uma ordem, você vai obedecer, geralmente Ele vai pedir coisas ao contrário, e aí você vai falar, é maluco, aí você vai falar, ixi, vai ter que falar, vergonha vem, timidez vem, não é? E quando o demônio se manifesta então? Eu não vou chegar perto dele não, está estribuchando, está violento. Não, irmão, você tem a ordem, não precisa ir lá agarrar o bicho com a sua força, que você vai apanhar. Ele tem muita mais força que você e eu, porque ele é um ser espiritual. Eu já vi coisas assim absurdas de demônio, de entrar debaixo do sofá assim e levantar com meio de gente em cima aí puxando a pessoa. É terrível. Dá uma ordem na palavra. Dá uma ordem na palavra. Aleluia. Davi tinha armas e foi com que ele tinha. Aleluia, é aquilo que eu ministrei semana passada. Isso aqui que você tem na mão. Moisés tinha o que? Um cajado. Com esse cajado, aleluia, Deus pede a fé do tamanho de um grão de mostarda. Aleluia, Deus não está pedindo muita coisa. Deus não está pedindo que você tenha um tanque de guerra. Deus não está pedindo que você tenha uma boa conta bancária. O Senhor não está pedindo que você tenha uma boa saúde. O Senhor está pedindo que você tenha fé. Aleluia, porque a fé vai fazer você a caminhar, você vai chegar do outro lado, você vai passar o mar, você vai andar pelas águas, você vai ver o mar se abrir, você vai passar pelo fogo, nenhum destas situações vai te consumir. O deserto, você vai passar por ele, não vai ser consumido. Aleluia. O vale da sombra da morte, nos perigos que ele tem, você não vai ser morto, porque Deus vai estar com você. Se até mesmo Isaías diz que se você estiver no escuro e não tiver quem te ajude, confia no Senhor, pode caminhar, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te guiar. Aleluia, a questão é eu acreditar, ter fé no Senhor e ter ação, irmãos. Ação, diga comigo, ação. Senão não vai para frente, queridos. Dizer que tem fé e não tem ação, não rola. Na obra não vai justificar. A obra muita gente quer fazer para justificar pecado, também não vai. É fé e obras, fé e ação, os dois caminham juntos. Avião de duas asas, você tira a asa de um avião, que ele vai fazer? Vai decolar. Se ele decolar, talvez ele vai fazer uma volta e vai se estourar todinho. Avião de duas asas. Tem pássaro com uma asa só? Não vi. Alguém viu? Não, eu não vi. Porque Deus fez tudo perfeito. Dois. Aleluia. E a Bíblia fala para nós andarmos em dois, porque se um cair, o outro sustenta, segura. Aleluia. Glória a Jesus. Então Davi, ele foi um homem valente. E a Bíblia vai dizer aqui que quando o gigante se levantou, começou a dizer afrontas. Aleluia, para o exército de Israel. E aí vai dizer aqui no versículo 24, todos os israelitas, deixa eu só falar uma coisa, aqui no 12, no versículo 12 do capítulo 17 de 1 Samuel, dá um texto base aqui, 1 Samuel 17, não é? Eu não vou ler tudo por causa do tempo aqui, eu vou dar uma resumida, porque a maioria aqui eu tenho certeza que conhece a história, sim? Amém? Aleluia.
Então não precisa falar muito, mas é bom destacar algumas partes. Sabe onde começou a luta de Davi? Olha só, preste bem atenção numa coisa. Aqui no versículo 12 vai falar que Davi, a ordem de seu pai, levou mantimentos para os filhos, né? E até para os soldados também, para os seus irmãos, falou, vai lá e leva os mantimentos. E Davi chegou com todos os mantimentos, com as provisões, e quando ele chegou ali, ele estava ouvindo as afrontas do gigante. E Davi olhou, viu o exército, está todo mundo aqui, o exército do filisteu está lá, e o que está acontecendo? De onde está vindo essa voz? E aí pergunta, e um fala, não, é que tem um gigante lá, e ninguém está chegando até ele, e o rei está oferecendo uma recompensa enorme, vai isentar de imposto, enfim, aquele que for lá e guerrear com ele. Só que Davi, com essa informação, preste bem atenção, porque a primeiro modo, se você ouvisse um negócio desse, aí você vê que o gigante estava berrando, e ele tem um gigante berrando lá. Na carne, na pessoa que não tem fé, no mínimo ia ser recuar e falar, ixi, então deixa aí, quem é valente vai pegar a recompensa se viver para ver a recompensa do rei. Mas Davi foi ousado. E quando você é ousado, preste bem atenção. Tinha um gigante ali, não tinha? Tinha que vencer ele para poder vencer o que estava atrás e conquistar. Preste bem atenção, você tem algo a cumprir, tem coisas que Deus quer fazer você ter a vitória, mas você precisa enfrentar o gigante que está na frente, porque por trás dele tem a tua vitória. Aleluia. Tem a tua vitória por trás dele. Não fuja. Agora preste bem atenção, o irmão dele, interessante, a pessoa está com medo, mas conseguiu tentar olhar para o irmão e ver, perguntando, e ele chegou lá e fala, o que você está fazendo aqui? Vai embora cuidar das suas ovelhas. Preste bem atenção, o inimigo se levanta porque ele já sabe que você se levantou contra ele, e vai vir palavras para te desanimar, sai daqui, vai embora, você não vai conseguir nada, vai fazer o seu serviço lá. Quantas vezes me falaram um monte de coisa para não eu fazer? Sabia quando na empresa que eu trabalhava, falou, Ricardo não presta para ser vendedor, ele é tímido e não vai para frente. Sabe de quem que eu ouvi isso? Do meu próprio chefe. Eu falei, ué, o cara que é o chefe, dono da empresa, me falar isso, fui pedir algo para ele, se reuniu ele e o pai que é chefe, e ele pega e me fala isso, ele não vai prestar, não vai para frente. Desse jeito, irmãos. E eu tinha orado, recém-casado, falei, Senhor, em nome de Jesus, tinha ficado livre, fiz cura e libertação, quebrou a algema, tirou palavra de maldição na minha vida, que eu recebi lá atrás. É sério isso, viu? Porque quando você vai buscar, aí você se levanta, e olha só. Mas naquele momento assim, eu senti o baque, mas eu falei assim, em nome de Jesus vai dar certo. Aleluia. E eu não desisti não, falou isso, e o meu chefe, o outro pai dele, falou assim, tenta dar uma oportunidade para ele, e morreu naquilo, e chegou um dia, você tem que brigar, irmãos, amém? Aleluia. Deus falou que eu ia conseguir, que ele estava comigo, que eu vou prosperar, eu vou crescer, não vou ficar sentado atrás da mesa do escritório sem futuro nenhum, não, eu casei e vou prosperar, Deus vai me abençoar. Aleluia. Mas aquela palavra vindo dele, eu falei, meu Deus do céu, do próprio chefe, não podia escutar do funcionário, do gerente, não é do supervisor, mas do meu chefe, cara, do dono da empresa. Olha como que o inimigo é. Pois, quando Deus me curou da timidez, quando eu me levantei ousadia em oração, o inimigo veio igual assim, vai lá cuidar das tuas ovelhas, você não vai para frente, coisa nenhuma, vai para trás, isso aqui não é lugar para você não. Primeiro cliente, eu trabalhava naquela época das 7 da manhã às 6 da tarde, o cliente me ligou e falou assim, ligou um cliente lá, atendi, eu falei assim, era interno, fazia tudo, né, fazia as vendas internas e tal, aí ele falou, olha, preciso disso aqui e tal, mas eu preciso, dá para chegar aqui, para vir aqui? Eu falei, que hora você tá? Ele, olha, eu estou com muita urgência e tal. Aí eu olhei e falei assim, você é doido, vai ser depois do horário de trabalho.
Eu falei, que hora que você está aí? Até que, eu estou com tanta urgência. Eu falei, posso chegar às 7 horas? Olha a loucura. Era lá no Ipiranga, eu tinha que chegar lá na... Quantos conhecem a Águia de Aia na Zona Leste? Longe, né? Do Ipiranga. Eu tinha um Fuquê também às 7. Mas na hora eu falei, virei assim, você... Eu falei, marquei, irmãos. Na fé, marquei, porque o meu chefe não tinha... Falei, não, eu marquei. Falei assim, mas eu vou falar com ele. Aí falei, aguenta então. Falei, né, amigão, se você aguentar até 7 horas da noite na tua urgência, eu vou lá. Foi a estratégia que Deus me deu. Mas o trânsito, isso foi em 99. Eu tinha casado em 97. 97, aí tá. Por aí. 97, 98, mais ou menos. E aí, eu cheguei nele e falei assim: olha, ligou um cliente aqui, ele tem um material urgente para fazer, não sei o que, pai, só que precisa ir lá pegar, tal, não sei o que. Ele está disposto. Aí eu falei para ele se ele fica até 7 horas da noite. Eu falei: você me libera para eu ir? Ele olhou para mim: vai lá, vai. Eu falei: vou embora. Entrei no carro, deu 6 horas. Ele falou: mas só quando der 6 horas você vai. Olha. Puxa, mano, eu falei isso 5 horas da tarde, dava tempo para mim, tinha 2 horas pela frente. 6 horas da tarde eu falei: não, fiz tudo, tá? Bati meu cartãozinho e entrei no Fuqueta e mandei ver. Cheguei lá, minha filha, 2 minutos para 7. Naquela época eu não tinha celular para falar, tô no caminho, eu não estava com celular. Aí cheguei lá, ele me atendeu. Graças ao Senhor Jesus. Minha primeira, nunca tinha chegado num cliente ao vivo e falado: vamos lá, o Senhor me deu paz, fui na fé, peguei o serviço, fechei o serviço com ele, vendemos, saiu muito bem. Aleluia, glória a Deus. Veio um outro cliente, fui de novo, no mesmo quase bendito do horário, os caras estavam me atendendo. Falei: porque você sabe que hoje em dia você vai, o pessoal dá 5 minutos para sair embora, já ninguém faz mais nada, né? E fui de novo, vendi outra vez. Até que ele começou a falar: parece que o negócio está dando certo, é? Aí começou a me liberar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele abriu uma empresa de comunicação visual na época. Aleluia. E o Senhor falou: vai, porque eu vou te prosperar. Aleluia. Estava doido para todo mundo vender aqueles totem grandão, não sei o quê. Eu faço isso. Fez reunião com os vendedores, deu até bronca. Falei: vocês não vendem, eu quero pôr isso aqui, não sei o quê. Pá, pá, pá. Fui num cliente lá perto da minha casa, no Brás, quando eu morava ali. E eu falei para ele: estou com comunicação visual. Ela: nossa, que bom, legal. Aí chegou, passou tempinho: oi, Ricardo, você não está com comunicação visual? Estou. Nossa, a gente está mudando para um lugar lá em Santo André, vamos precisar de um totem e o negócio é grande. Falei: mesmo. Fui lá, vi todo o projeto, 12 metros de altura, era só o poste, mais 6 por 5 de, não é? 6 de comprimento e 5 de altura. Ô, irmão, aquele dinheiro veio bem, viu? Aleluia, mas não foi fácil, porque deu um trabalho, tanto que ele gritou que queria. Eu fui lá, fui o primeiro vendedor e único, porque depois fechou a empresa, ninguém mais vendeu um totem como aquele. Estou falando isso para a glória de Deus, viu, irmãos? Para você ver, que até ele foi junto, ficou com o olho desse tamanho, para ver se a coisa era verdade, foi junto, pois bem, irmãos, foi uma obra enorme. Aleluia, teve que chamar trator, escavadeira, cavar uns 6 metros para baixo, fazer toda a base, e a gente fez o totem para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar para você, Deus, porque eu era visto como um tímido e que não ia para frente. Aleluia, pois Deus fez grandes coisas, amém? Aleluia. Então, como Davi, irmãos, aleluia, como Davi, aleluia. Eu tenho certeza que aqui, calminha aí, esses dias eu estava falando: Senhor, eu já fiz mais um aninho de vida, e eu já sei o que Deus vai fazer. É grande, ou se é, tem palavra? Tem. São 15 anos de ministério, ó. Aleluia. Não é em vão. Amém? Porque eu quero cumprir o propósito de Deus, é isso. Então, Deus já me deu a visão e já me deu a missão. Aleluia. O nome da igreja tem isso porque ainda tem uma missão, mas eu tenho a visão, porque missão e visão é diferente. Diga comigo: se eu não tenho objetivo, não tenho planejamento, não vou a lugar nenhum. Você tem que ter. Amém? Posso te falar? Aleluia. Comecei a criar. Ah, pastor, mas você já foi assim? Deus começou a me colocar
Aleluia. Os desafios que vinham. E a missão, eu sei para onde Deus me chamou e já me deu a visão também. Então eu vou na de Deus. Aleluia. Amém? Ele vai dar. Aleluia. Ele vai fazer. Aleluia. Não é fácil a luta. Tem coisas que é uma vida para você conquistar. Mas tenha certeza que você vai chegar lá. Você crê? Precisa crer. Aleluia. E começa do baixo. E começa do pequeno. Aguentar as lutas do pequeno, pastor. Se você não aguentar no pequeno, no grande você não vai. Ou no grande você vai se perder. Você se perde, se ensoberbece como Saul fez. E aí a casa vai abaixo. Ser fiel no pouco, amém, irmãos? Davi não teve medo. Chegou lá e falou assim: poxa vida, vocês estão aí, o irmão mandou ele andar. Ele falou: não. Falou: o que eu fiz agora? Só vim perguntar. Aí começa a dar uma palavra. E aí outro vai lá e fala a mesma coisa. E ele chega, preste bem atenção. Ele chega diante daquele gigante, ele vê aquele gigante. Ele chega e vai falar com o rei. Fala: ô rei, seguinte, o senhor está dando uma recompensa, não está? Me põe aqui, ó. Espera aí, tem recompensa, irmãos. A fé, Deus, Ele é galardoador daqueles que o obedecem, que o buscam. Amém? Lógico, Deus, Ele dá prêmios. Deus, Ele dá galardão. Tanto que o meu e o seu, na vinda de Jesus, permanecendo firme na fé, você vai receber um galardão. A vida eterna é um galardão. Amém? Mas para herdar ela, a gente precisa estar em santidade, confiando no Senhor, tendo fé, fazendo a obra do Senhor. Não é só entrar e sair dentro da igreja, mas aprender, tomar o leite de criança, agindo como criança, mas você vai crescer para comer a comida sólida e dormir. Dormir que eu olhei. Olha, esse soninho dele outro dia foi o ronco, não foi? Ai, meu Deus, acho que eu já estou ficando, viu, pastor? Ai. Às vezes lá em casa eles também dão risada comigo, que eu estou olhando as coisas, eu olho uma coisa, eu estou falando uma coisa, eu falo o que eu ouvi. Eu falei: oh meu Deus, misericórdia. Jesus, 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 aleluia, Senhor. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Então, olha onde eu estava mesmo. Você vê como pega? Então, queridos, aleluia. Se você estiver firme na fé, você vai vencer. E Davi não tirou o foco, ele chegou lá e falou assim: olha, me põe. Saul falou assim: eita, imagina, né? Falar assim: ninguém está indo, vem um carinha franzinho, né? Franzino, vem um aqui, você é até bonitinho, meu querido, mas você vai virar carniça na mão dos urubu aqui. Não vai durar mais nem um segundo. Irmãos, ninguém vai acreditar no teu projeto, mas Deus acredita. Não fique esperando os outros acreditar. E ó, fecha o bico. Não fica, blá, 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 blá. José, uma das coisas, foi propósito de Deus, mas ele teve que aprender, porque ele foi bocudo, ficar falando: porque olha, eu sonhei, eu vou ser rico, eu vou ser aquilo. Realmente, ele ia. Mas cuidado para quem você fala. A luta não está fácil para você? Não está. É aqui, é ali, é ministerial, é não sei aonde. Eu evangelizei uma pessoa que ela estava desviada. Eu falei para ela isso, falei assim, minha querida, eu falei assim, luta tem em todo lugar. Se nós entendermos o que Jesus falou, que nós teríamos aflições, a gente tem toda hora, só para manter a fé e você não desobedecer a Deus, só para você crer naquele que você não vê, é um herói de fé. É um herói de fé. Amém, irmãos? Mas é uma briga. É uma briga. E é aí que Deus se alegra. E é aí que Ele vê o teu coração, como via Davi. Como viu Davi e viu tantos outros profetas. E a fé que Davi tem é onde eu quero destacar com você aqui. Que ele foi minimizado, mandaram sair da área. É assim mesmo. Não vai. Por isso que eu estou te dando meu testemunho, meu exemplo. Porque, irmãos, sério, meu chefe que falou isso para mim, Deus mudou a história ali.
Levei eles em outros grandes negócios que até eu olhei e falei, Jesus, pergunta para minha esposa. Né, pastor? Pergunta para sua cunhada lá. Eu falei assim, Jesus, fui parar em lugares grandes, até agência de boticário eu entrei e falei, meu Deus, para quem era tímido e só os caras fera que você tinha lá, amém, são feras mesmo, são estudar, tem experiência, aprendi, colei alguns também, lógico, você tem oportunidade, você vai aprender, fiz cursos também, lógico, fui fazer curso de venda, fui fazer curso de oratório, fui fazer curso. Falei, você tem que também se aperfeiçoar, amém, irmãos? Cuidado com isso, viu? Tem gente que fala assim, Deus me chamou, vou fazer, ele já me ensinou. Não, você toma cuidado com isso. Ele não desceu do céu e falou, aprende a tocar violão, ou aprende a tocar bateria que vai. Não. Quando eu comecei a tocar bateria no meu primeiro ministério, na igreja, que eu falei assim, eu queria te servir louvando com isso, com esse instrumento. Eu não tinha condição, era tímido, tudo. Mas eu olhei e fui fazendo, fiz errado, até o dia que Deus me colocou perto de alguém que sabia. E aí sim, eu fui pelo menos fazer um pouquinho de aula para poder fazer o que é certo. Se Deus está dando oportunidade para você, Ele não quer que você fique só acomodado. Você lembra da parábola das 10 dracmas, é isso? Não é? Que Deus vai lá e chama e dá. E aí um fala que enterrou e guardou. Você acomodou, filho. Por que você não desenvolveu? Deus quer que você multiplica. Amém? Porque a palavra é essa, dá e ser-vos-á dado. Então, se eu pude aprender a vender, eu tive que também aprender com quem sabe. Amém, irmãos? Vai atrás, tudo você tem que se especializar, amém? Aleluia. Tudo você vai crescer. Não é assim, porque senão fica aqueles espiritualistas e não vai misturar as coisas. Eu estou na unção de Deus, não basta ter unção, você precisa ter conhecimento, as duas coisas caminham juntos, amém? É igual fé, o povo erra por não conhecer minha palavra e nem o poder de Deus. Tem muita gente que só está no poder, tem muita gente que só está na unção. A unção não vem sem conhecimento, porque pega um pouquinho, pronto, já, pá, aleluia, glória, e epa, e chica lá, patica, e lá, ataca na bachaca, e olha. Não, irmãos, é muito mais que isso, querido. O diabo faz isso, o diabo também fica no meio aí, fala língua estranha, aí confunde. Se você não tiver discernimento de espírito, você fica enganado. Por isso tem muita gente, muitas igrejas bagunçadas. Precisa ter discernimento, precisa ter fogo no altar, ter conhecimento da palavra, ter vida de oração, passar a fé coerente. Aleluia, aleluia. E Deus tem te chamado para isso, amém? Se Ele te trouxe aqui é para você vencer, para você ser ousado. O Senhor está falando, levanta aí, ó. Aleluia, aleluia, dá os passos de fé, aleluia. Às vezes a gente fica desanimado, fica, tomei uma, não sei o quê. Quando eu comecei no ministério também, irmãos, ó, só que eu me perdi por besteira. Aí paga um preço caro. Mas quando você tem fé, aleluia, quando você põe a ação, põe a fé, põe a obediência, vai na obediência, na vontade diretiva de Deus, o Senhor vai estar com você, você vai vencer. Amém? Você vai vencer. E Davi não se afrouxou, não. Aí uma outra coisa que vai falar aqui, você vai ver na história que aí Saul olha e fala assim, poxa, não dá, você é moço, mas eu vou. Ele falou, meu querido, eu pastorei ovelhas, pode ser um serviço assim, não, né, dos homens do exército que maneja a arma, mas eu matei um urso, matei um leão, estou aqui vivo, porque eu estou no nome do Senhor Jesus, aleluia. Queridos, é onde você determina, onde você tem fé. Quantos já tiveram assim, vitória na vida de vencer coisas que você achou que você não ia vencer? Já teve isso? Você enterrou isso? Você esqueceu o que Deus só fez daquela vez? É o que eu pergunto para mim. Nos grandes desafios que vêm, nos outros gigantes que se levantam. Peraí, e você vai ver que a história continua. Davi derrotou o gigante, mas ele tinha irmãos. Aleluia. Tinha outros pela frente. Aleluia. O diabo é um lutador de boxe, meu irmão. Ele vem para querer te dar o nocaute lá, mas você dá nele, só que ele cai e fala, tem revanche. Peraí, vai ter outro aqui que vai vir para cima de você.
e vem mais preparado, porque sabe que você não arreda o pé, mas Deus está com você, amém? Aleluia. Por isso Jesus falou: orai e vigiai. Isso é uma constante, é uma crescente, para você enfrentar os batalhões que vêm pela frente, amém? E não apagar a tua vida, não apagar teu ministério, aleluia, não apagar. Deus está falando com pessoas aqui, para não deixar apagar o ministério. Cuidado aí, estão puxando aí, cuidado, irmão, olha para lá, olha para cá, foca ali, meu irmão, a luta vem, foca ali, foca em Deus, fé, aleluia, amém? E aí Davi veio lá, não se intimidou não, só que há outra coisa que vai mostrar aqui. Saul olha e fala: tá bom, então você vai. Faz o seguinte, vou te dar minha armadura. Oxi. A Bíblia diz que Davi começou a colocar os braceletes, as couraças, mas imagina, né? Não tinha do tamanho dele. Sei que estatura podia ser Saul, mas falou: não, você não pode ir sozinho. Tudo bem, foi boa preocupação, mas eu vou então te dar uma forcinha. Lembra que eu falei quarta-feira passada? Não ajuda Deus a fazer milagre. Deus não precisa da tua ajuda, Deus precisa de fé. Muitas vezes a gente, aqueles testemunhos que fala: sabe, então eu orei, aí eu estava na dívida e não sei o que, mas eu fui até lá o agiota, aí Deus me abriu a porta, eu consegui um empréstimo. Aí você se afogou lá na frente. Isso foi bênção? Você foi ajudar Deus? Não faça isso, irmão. Não faça isso. Isso aí você vai dar testemunho, cuidado. Depois você sabe que não vai para frente, porque você fez coisa que estava, uma coisa que estava falando, ó, e não traz paz. Geralmente a gente vai com o coração meio, ui, ai, será que é? Ai, não sei o quê. Ai, pastor, ora por mim. Aí qualquer palavra, Senhor, abençoa. Pronto, já estou abençoado, eu vou. Calma, irmão. É a ansiedade que está no teu coração. A Bíblia fala: lancemos diante dele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Você até pode usar um crédito, cuidado, mas da onde você vai fazer e com que condição você vai fazer, com que objetivo e com plano de quando você vai fazer e com condições para você fazer. Isso é uma coisa. Porque quem planeja, dá certo. Quem não planeja, vai no Deus dará, assim, Deus proverá. Mas a Bíblia manda a gente ser o quê? Prudente, porque senão, irmãos, essas coisas que dá no meio do evangelho, as pessoas vão embora da igreja e falam: ah, mas eu fiz, quantos aconselhamentos que eu já dei, que a gente chega: pastor, mas eu fiz isso, graças a Deus que eu passei, eu fui a mesma coisa, eu sei o que eu estou falando, não é? Como vocês já sabem, eu cheguei, dei uma oferta, nunca dei R$50 na igreja, cheguei lá no dia, foi hoje que é meu cunhado, que aqui é apóstolo, casei com a irmã dele, mal sabia, e fui lá, fiz desafio de fé, nunca, só sempre 2 contos, e olhe lá, 2 contos ou R$1. Cheguei naquele dia 50, porque amanhã eu estou abençoado. Ele falou 100 vezes mais. Opa, 5 na mão, 5.000 na mão. Não tive 5.000 na mão, porque Deus no meu coração, aquela oferta não foi sino que tine. Pim, só foi barulho. E eu fiquei bravo. Falei: meu Deus, não sei o quê. Mas eu dei 1 dia nada, 2 dias nada. E eu ainda: o pastor falou. Aí é uma famosa frase: pastor falou. Aí Deus vai te ensinar: olha para mim, irmão, olha o teu coração em primeiro lugar, olha o teu interesse. Escuta aqui, eu não sou gênio de 3 desejos. Eu sou Deus, aleluia. Eu sou Jesus, aleluia. Amém, glória a Deus. Graças a Deus, né? Hoje o Senhor me restituiu tudo. Mas eu louvo a Deus pelo tratamento. Você está entendendo? Aleluia. Então, não ajuda Deus. Davi viu que a coisa não ia dar certo, ele falou: opa, pera. Deus falou para eu ir. Como é para eu ir? Isso aqui não serve, vai me atrapalhar. Não é bênção. Aí eu vou lá, chega lá, não dá certo, sou ferido. Aí Deus falou para mim: eu ir. Não, mas quem mandou você pôr a armadura? Pode prestar atenção, olha os detalhes da palavra. Se Davi aceitasse, ele poderia ter sido fracassado na guerra. Se ele não morresse, ele ia ficar, sei lá, porque alguém podia socorrer, vai saber. Ou Deus, por misericórdia, ainda guardar para ele que não morresse, mas ia deixar de lição para ele alguma coisa. Mas, olha, irmãos, não ponha, não fala, não ajuda Deus a fazer milagre. Deus, Ele pede um passo, o teu agir, milagre é com Ele. Amém? Milagre é com Ele. A ação é sua. Você é o agente do milagre, mas Ele vai operar. Obrigado por assistir.
Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.